Todos os dias, ao nascer do sol, uma florista simples deixava uma rosa vermelha na porta de um homem solitário, um gesto silencioso de carinho que ninguém conseguia entender. Mas, em uma manhã fria, um milionário parou em frente à sua pequena casa. E o que aconteceu depois mudou o destino de todos para sempre, de uma forma que ninguém poderia prever. Os primeiros raios de sol iluminavam delicadamente as ruas de paralelepípedos de Curitiba, quando Marina Silva cruzou a porta de sua floricultura Rosa Selvagem. O ar ainda estava fresco e a cidade apenas começava a despertar, mas ela já estava de pé há 1 hora, preparando a cerimônia diária que se tornara seu ritual particular. Delicadamente, ela escolheu do balde a rosa vermelha mais bonita. As pétalas tinham a forma perfeita e o caule era forte e reto. Envolveu-a em um papel delicado e seguiu pela rua estreita em direção à casa antiga, com suas características venezianas verdes. Seus passos eram firmes, mas o coração batia mais rápido que o normal. Há 6 meses, ela havia começado este ritual diário e, apesar do tempo, ainda sentia um arrepio de emoção toda vez. A casa, na Rua 15 de Novembro, destacava-se das outras por sua elegância austera. A fachada era bem cuidada, mas modesta, e as janelas estavam sempre cobertas por cortinas finas. Marina nunca tinha visto o morador, o que só atiçava sua curiosidade. Quem seria aquele homem que, inconscientemente, se tornara o destinatário de seu gesto diário? Com cuidado, ela colocou a rosa na soleira da porta, como fazia todos os dias. Tocou as pétalas delicadamente, como se lhes transmitisse sua energia e esperança. Aquele gesto simples tinha um significado profundo para ela. Era uma maneira de expressar beleza em um mundo que às vezes parecia-lhe muito cinzento e indiferente. De volta à floricultura, Marina parou em frente ao espelho pendurado na entrada. Seu reflexo mostrava uma mulher de 28 anos, com traços delicados e olhos que, apesar de todas as decepções, ainda brilhavam com calor. Seus cabelos, sempre cuidadosamente presos em um coque, emolduravam seu rosto como uma auréola. Ela sorriu para si mesma, aquele sorriso que conseguia dar a cada cliente, mas que raramente direcionava para si. A floricultura Rosa Selvagem era seu santuário. Ela a herdara da avó há 3 anos, junto com todas as lembranças que se escondiam entre as prateleiras cheias de vasos e ferramentas de jardinagem. Cada canto daquele lugar contava uma história. Fotos antigas nas paredes, desbotadas pelo sol, mostravam a avó na juventude, rodeada por um mar de flores coloridas. Marina frequentemente se perguntava se a avó também deixava flores para desconhecidos, se aquele gesto fazia parte de uma tradição familiar sobre a qual ninguém lhe havia contado. Ao iniciar os preparativos para mais um dia de trabalho, Marina refletia sobre o que a levara a esse ritual de deixar rosas. Era mais do que apenas o desejo de fazer o bem. Era sua maneira de acreditar que a beleza poderia alcançar a todos, mesmo aqueles que não conseguiam encontrá-la sozinhos. Após o doloroso rompimento com Tiago, que lhe partiu o coração e a confiança, Marina havia perdido a fé na sinceridade das pessoas. Deixar rosas era sua maneira de reconstruir essa fé, pouco a pouco, dia após dia. Quando o primeiro cliente cruzou a porta da floricultura, Marina sentiu um calor familiar preencher seu coração. Ela estava pronta para mais um dia cheio de cores, aromas e pequenos milagres que as flores trazem à vida das pessoas. Mas no fundo, ela se perguntava se algum dia conseguiria conhecer a pessoa que diariamente encontrava uma rosa vermelha em sua porta. Ela ainda não sabia que naquele inverno o destino lhe preparava um encontro que mudaria tudo. Ricardo Medeiros acordou, como todos os dias, pouco antes do amanhecer.
Seu apartamento no primeiro andar da casa antiga, na rua 15 de Novembro, estava em penumbra, mas ele não precisava de luz para encontrar o caminho para a cozinha. A rotina era sua amiga. Dava-lhe uma sensação de controle em uma vida que ele voluntariamente havia privado de previsibilidade. De pé, junto à janela, com uma xícara de café nas mãos, observava a rua vazia. Curitiba, a essa hora, pertencia apenas a poucos, aos padeiros apressados para o trabalho, às senhoras mais velhas voltando da missa matinal, a ele. Ali, longe da agitação de São Paulo e da pressão dos negócios da família, ele podia simplesmente ser Ricardo, não o herdeiro de um império de tecnologia, não o jovem Medeiros, como o chamavam na mídia de negócios. Há um ano, ele havia abandonado tudo. O apartamento penthouse, com vista para a Avenida Paulista, o motorista, os assistentes, as intermináveis reuniões de diretoria. Leonardo, seu irmão mais velho, chamara aquilo de crise de meia-idade. Mas Ricardo sabia que era muito mais. Era uma fuga de uma vida que nunca fora realmente sua escolha. Agora, ele trabalhava remotamente como consultor financeiro sob um nome falso, ajudando pequenas empresas a otimizar seus orçamentos. A ironia era amarga. O homem que poderia comprar metade de Curitiba ajudava comerciantes locais a economizar nas contas. Mas aquilo lhe dava uma satisfação que nunca sentira ao assinar contratos de milhões de reais. Quando o sol finalmente nasceu, Ricardo notou algo que já havia prendido sua atenção meses antes. Na soleira de sua casa, jazia uma rosa vermelha, envolta em papel delicado. Nas primeiras vezes, ele pensou que fosse um engano. Talvez o carteiro tivesse lido o endereço errado. Talvez uma vizinha tivesse confundido as casas. Mas as rosas apareciam diariamente, sempre à mesma hora, sempre igualmente bonitas. Descendo as escadas, ele pegou a flor e a observou atentamente. As pétalas estavam frescas e o perfume era intenso. Alguém se preocupava em garantir que a rosa fosse perfeita. Alguém que permanecia um completo mistério para ele. Os vizinhos tentavam desvendar o segredo há meses. Dona Lúcia, do terceiro andar, estava convencida de que era obra de algum amor misterioso do passado. Seu José do Térreo brincava que era publicidade de alguma floricultura, mas Ricardo preferia não especular. Aquele mistério havia se tornado parte de seu cotidiano, uma pequena luz em uma vida que ele mesmo havia simplificado ao mínimo. Ele colocou a rosa em um vaso que estava na janela, um dos poucos objetos decorativos em seu apartamento espartanamente mobiliado. Ao lado estavam outras, rosas anteriores em vários estágios de murcha. Ele não conseguia se desfazer delas. Cada uma representava um dia, um momento, a bondade de alguém que ele não entendia, mas pela qual era grato. Seu laptop sinalizou a chegada de novas mensagens. 3 e-mails de Leonardo, todos marcados como urgentes. Ricardo suspirou pesadamente. O irmão não desistia, sempre tentando trazê-lo de volta a São Paulo. A empresa passava por um período difícil, as ações caíam, os investidores perdiam a confiança. Mas Ricardo lembrava-se muito bem de como era a vida na máquina corporativa. Reuniões intermináveis, onde importavam apenas os números, não as pessoas. Ele abriu a janela para deixar entrar ar fresco. A rua lentamente ganhava vida. Viu um senhor passeando com o cachorro, uma mulher apressada com sacolas de compras, uma criança a caminho da escola. A normalidade que ele desejava mais do que todos os luxos que um dia possuíra. Às vezes, ele se perguntava se a pessoa que deixava as rosas sabia quem ele realmente era. Se ela soubesse, continuaria com aquele belo gesto. Ou talvez, justamente por ele ser um homem comum para ela, ela podia oferecer-lhe aquela bondade desinteressada. Ele sentou-se à escrivaninha e abriu o primeiro e-mail de um cliente, um pequeno café que precisava de ajuda para reestruturar dívidas. Era um trabalho que lhe dava um senso de propósito.
Ele ajudava pessoas a salvarem seus sonhos e não apenas a multiplicar os lucros de grandes corporações. Mas a rosa na janela o lembrava de que em sua nova vida ainda faltava algo essencial: relações humanas autênticas. Ele estava cercado pela gentileza de desconhecidos, mas não tinha ninguém próximo com quem pudesse compartilhar seus pensamentos, medos ou simplesmente as pequenas alegrias diárias. Talvez fosse hora de parar de apenas se perguntar sobre o mistério das rosas e tentar desvendá-lo. A manhã de inverno estava excepcionalmente fria. A neve caía densamente desde a noite, cobrindo as ruas de Curitiba com um cobertor branco e macio. Marina saiu de casa mais cedo que o normal, sabendo que a caminhada até a floricultura levaria mais tempo. Sua respiração formava pequenas nuvens de vapor, e suas bochechas rapidamente avermelharam com o frio. Na floricultura, reinava uma atmosfera aconchegante. Marina ligou o aquecedor e acendeu velas que espalhavam um brilho quente entre as prateleiras cheias de flores. A preparação da rosa de hoje exigia atenção especial. O frio podia danificar as pétalas delicadas. Então, ela a embrulhou em uma camada extra de papel de seda e a escondeu sob o casaco, perto do coração. O caminho para a casa na rua 15 de novembro era mais difícil do que o normal. A neve rangia sob seus pés e o vento beliscava o rosto. Mas Marina não pretendia interromper seu ritual. Aquela rosa, assim como todas as anteriores, era sua promessa diária de que a beleza podia sobreviver mesmo nas condições mais adversas. Ao se aproximar da soleira conhecida, seu coração começou a bater mais rápido. Não por causa do frio, mas por uma estranha premonição. Nos últimos dias, ela teve a sensação de que alguém a observava enquanto deixava as flores. Várias vezes, ela se virou abruptamente, mas nunca notou ninguém. Ela parou em frente à casa e tirou a rosa de debaixo do casaco. As pétalas estavam intactas e o perfume ainda intenso, apesar do frio. Ela se inclinou para colocar a flor no lugar de sempre, quando de repente ouviu o ranger da porta. Ela levantou o olhar e viu um homem parado na soleira. Ele era alto, tinha cabelos escuros levemente salpicados de neve e olhos que pareciam ao mesmo tempo surpresos e gentis. Por um momento ambos permaneceram imóveis, como se o tempo tivesse parado. "Bom dia", ele disse suavemente, e sua voz era quente apesar do frio da manhã. Marina sentiu um rubor subir-lhe às bochechas. Ela fora pega em flagrante. Segurava a rosa com força nas mãos, sem saber o que dizer. Sua mente trabalhava freneticamente, buscando uma explicação. Me desculpe", ela gaguejou, sentindo-se como uma criança pega em travessura. "Não é o que parece." Ricardo sorriu delicadamente. "E o que parece?" "Não sei", ela respondeu sinceramente, e então, de repente, uma ideia lhe ocorreu. "Quer dizer, sei. Tenho um cliente muito misterioso, que me paga para entregar flores neste endereço. Não sei o nome dele, apenas recebo instruções e dinheiro pelo correio." A mentira escorreu de seus lábios tão naturalmente que ela mesma se surpreendeu. Mas algo na maneira como ele a olhava, sem raiva, sem desconfiança, apenas com curiosidade, a fez sentir-se segura. "Entendo", disse Ricardo, embora em seus olhos brilhassem faíscas de divertimento. "Ele deve ser um homem muito romântico." "Acho que sim", Marina concordou, sentindo que o rubor se aprofundava. "Mas também muito misterioso. Nunca o encontrei." Ricardo olhou para a rosa em suas mãos e depois para o rosto dela. "Está muito frio", ele finalmente constatou. "Talvez a senhora queira entrar um pouco? Posso fazer um chá?" A proposta surpreendeu Marina. Ela já estava suficientemente constrangida com a situação e, além disso, não conhecia aquele homem. Mas algo em seu tom calmo e sorriso gentil a fez acenar com a cabeça. "É muito gentil da sua parte", ela disse, colocando a rosa na soleira conforme as instruções do cliente misterioso.
O interior da casa era simples, mas aconchegante. Ricardo a conduziu a uma pequena cozinha, onde na janela havia vários vasos com rosas em diferentes estágios de murcha. Marina sentiu uma estranha emoção ao vê-las. Seus gestos diários encontravam ali seu final. Rosas lindas, ela disse suavemente. Sim, Ricardo concordou, colocando água na chaleira. Eu as recebo todos os dias há 6 meses. Não faço ideia de quem seja. Suas palavras foram ditas tão naturalmente que Marina precisou de um momento para entender a ironia da situação. Ela estava sentada na casa do homem que recebia seus presentes diários, fingindo ser apenas a mensageira de um cliente misterioso. "O senhor não faz ideia?" ela perguntou, tentando soar natural. "Não", ele respondeu, sentando-se em frente a ela em uma pequena mesa. "Mas sou grato. Essas rosas fazem com que cada dia comece de alguma forma diferente, como se alguém me lembrasse de que ainda existe beleza no mundo." Suas palavras tocaram Marina profundamente. Era exatamente isso que ela queria, que seu gesto significasse algo, que fizesse a vida de alguém um pouco melhor. "E a senhora?", perguntou Ricardo. "O que pensa sobre uma pessoa assim? Alguém que deixa flores para desconhecidos?" Marina ponderou por um momento. "Acho que é alguém que acredita no poder dos pequenos gestos. Alguém que entende que, às vezes, as pessoas precisam ser lembradas de que são importantes, mesmo que elas próprias não saibam." Ricardo acenou com a cabeça lentamente. Essa é uma bela abordagem da vida. Quando o chá ficou pronto, eles conversaram por um longo tempo, sobre flores, sobre o inverno em Curitiba, sobre as pequenas coisas que tornam o dia melhor. Ricardo era um excelente ouvinte e Marina descobriu que se abria com facilidade na presença dele. Quando finalmente era hora de voltar para a floricultura, Marina sentiu um estranho calor no coração. Aquele momento espontâneo a fez sentir algo que não experimentava há muito tempo. Uma conversa natural e ininterrupta com alguém que parecia realmente ouvi-la. "Obrigada pelo chá", ela disse parada na soleira. "Obrigado pela companhia", respondeu Ricardo, "e por entregar a rosa em condições climáticas tão difíceis." Marina sorriu. "É o meu trabalho." Mas enquanto ela se afastava, sabia que a entrega da rosa no dia seguinte seria completamente diferente. Agora, ela conhecia o rosto do homem que as recebia, e isso mudava tudo. Nos dias seguintes, o ritmo do cotidiano de Marina sofreu uma mudança sutil, mas significativa. Todas as manhãs, ao preparar a rosa para o cliente misterioso, ela se perguntava se Ricardo olharia pela janela. Ele a notaria ao colocar a flor na soleira? Ou talvez a convidaria para o chá novamente? Esses pensamentos a faziam prestar mais atenção à sua aparência. Não era vaidade narcisista, mas sim o desejo de se mostrar da melhor forma para alguém que parecia realmente vê-la. Ricardo tinha uma tranquilidade que Marina não sentia há muito tempo na companhia de um homem. No terceiro dia após o primeiro encontro, enquanto ela colocava a rosa na soleira, ouviu uma batida suave na janela. Ricardo estava atrás do vidro, segurando 2 xícaras de café fumegante. Ele apontou para a porta e ela acenou com a cabeça, sem hesitar. "Pensei que talvez tivesse tempo para um café antes do trabalho", ele disse, abrindo a porta. "Notei que a senhora sempre se apressa depois de deixar a rosa." "É muito atencioso da sua parte", respondeu Marina, sentindo seu coração acelerar. "Mas não quero incomodar." "Nenhum incômodo", Ricardo a assegurou. "Na verdade, raramente tenho a oportunidade de uma conversa normal." Sentaram-se em sua pequena sala de estar, onde nas prateleiras havia livros sobre finanças, mas também sobre jardinagem e botânica. Marina notou volumes particularmente grossos sobre o cultivo de rosas. "O senhor se interessa por plantas?" ela perguntou, apontando para os livros. Ricardo seguiu o olhar dela e sorriu com um leve constrangimento. "É um hobby de infância."
Minha mãe tinha um jardim lindo. Ela me ensinou a reconhecer diferentes tipos de rosas, suas necessidades, como cuidar delas. Que maravilha, Marina disse sinceramente. Raramente encontro homens que entendem de flores. E a senhora? Perguntou Ricardo. De onde vem essa paixão por flores? Marina contou-lhe sobre sua avó, sobre a floricultura Rosa Selvagem, sobre como herdou não apenas o negócio, mas toda uma filosofia de vida ligada ao cultivo da beleza. Ricardo ouvia atentamente, fazia perguntas ponderadas, e seu interesse parecia autêntico. Minha avó sempre dizia que as flores têm sua própria linguagem, Marina confessou. Que diferentes espécies transmitem diferentes sentimentos e pensamentos. Rosas vermelhas são amor e paixão, mas também respeito e admiração. E o que significam rosas vermelhas diárias deixadas por 6 meses? Perguntou Ricardo, com um leve sorriso. Marina sentiu um rubor tomar suas bochechas. Acho que... um carinho, o desejo de lembrar a alguém que é importante. É lindo, disse Ricardo suavemente. Seu cliente misterioso tem sorte. As conversas deles tornaram-se regulares. Ricardo tinha um dom para ouvir que fazia Marina sentir-se compreendida. Ela lhe contava sobre seu trabalho, sobre as dificuldades de gerir um pequeno negócio, sobre a alegria que sentia ao criar buquês para ocasiões especiais. Ele, por sua vez, compartilhava suas observações sobre a vida em Curitiba, sobre a tranquilidade que encontrara longe da cidade grande. No entanto, Ricardo era cauteloso em suas histórias. Falava de seu trabalho como consultor, mas evitava detalhes. Mencionava o passado em São Paulo, mas não explicava por que o havia abandonado. Marina sentia que ele escondia algo importante dela, mas não pressionava. Ela própria mantinha a ficção do cliente misterioso. Um dia, enquanto estava sentada na cozinha dele, Marina notou o laptop aberto sobre a mesa. Na tela, complexas planilhas e gráficos financeiros. "O senhor trabalha para grandes empresas?" Ela perguntou com curiosidade. Ricardo fechou rapidamente o laptop. "Mas para pequenas empresas, ajudo-as a otimizar orçamentos, encontrar economias." "Isso deve ser gratificante", disse Marina. "Ajudar as pessoas a salvarem seus sonhos." "Sim", Ricardo concordou, mas em sua voz havia uma certa melancolia. "Às vezes, porém, me pergunto se isso é suficiente." "O que o senhor quer dizer?" Ricardo permaneceu em silêncio por um longo tempo, olhando para o vapor que subia de sua xícara. "É possível fugir de quem você realmente é? É possível começar uma vida nova, ignorando o passado?" A pergunta era tão pessoal que Marina sentiu uma nova intimidade surgir entre eles. "Acho que o passado sempre fica conosco", ela respondeu com cautela. "Mas podemos escolher quais partes dele queremos levar para o futuro e quais deixar para trás. E se o passado te alcançar? Isso pode significar que você não estava fugindo dele, mas em direção a ele." Ricardo olhou para ela com surpresa, como se suas palavras tivessem revelado uma verdade oculta. Naquela noite, ao fechar a floricultura, Marina refletiu sobre a conversa deles. Ela sentia que Ricardo lutava com algo importante, assim como ela própria. Ambos tinham seus segredos, suas feridas que ainda não haviam cicatrizado. Mas naqueles encontros matinais com café, ela encontrava algo que não tinha há muito tempo. A sensação de que podia confiar sua verdadeira personalidade a alguém. Ela ainda não sabia que dentro de algumas semanas, seu pequeno e seguro mundo seria posto à prova. E os segredos que ambos guardavam se tornariam a chave para entender se a conexão que estava se formando entre eles era forte o suficiente para resistir à verdade. Março trouxe os primeiros sinais da primavera, mas também uma notícia que mudou tudo na vida de Marina. A carta chegou em uma tarde de sexta-feira, quando a floricultura estava cheia de clientes se preparando para o fim de semana.
Marina a deixou para depois, ocupada arrumando buquês para um casamento que aconteceria no dia seguinte. Só à noite, quando fechou o negócio e ficou sozinha, ela leu o conteúdo. Um escritório de advocacia a informava oficialmente. O prédio onde ficava a Rosa Selvagem havia sido vendido para uma construtora. Os novos proprietários planejavam uma grande reforma e todos os inquilinos foram notificados para desocupar os imóveis em 2 meses. Marina leu a carta 3 vezes, como se a repetição pudesse mudar seu conteúdo. Mãos trêmulas dobraram o papel e ela sentou-se pesadamente em uma cadeira atrás do balcão. A floricultura não era apenas sua fonte de sustento, era seu lar. Um lugar onde cada canto guardava lembranças da avó, onde ela se sentia segura e necessária. 2 meses, ela sussurrou para a loja vazia. O dia seguinte passou como em transe. Ela atendeu clientes mecanicamente, arrumou buquês, sorriu quando a parabenizaram por suas belas composições. Mas sua mente estava em outro lugar, calculando os custos de mudança, buscando na memória possíveis locais que pudesse pagar. Na manhã, ao preparar a Rosa para Ricardo, ela se perguntou se deveria contar-lhe sobre o problema. A amizade deles ainda era recente, ela não queria sobrecarregá-lo com seus problemas, mas quando viu o rosto dele na janela, sentiu uma onda de alívio tão grande que quase chorou. "Bom dia", ele disse como sempre, mas desta vez sua voz soava diferente, como se ele sentisse seu estado de espírito. "Bom dia", ela respondeu, tentando esconder o tremor em sua voz. Ricardo a observou atentamente. "Tudo bem? A senhora parece cansada." Marina hesitou, mas algo em sua preocupação fez com que as palavras simplesmente fluíssem. "Preciso fechar a floricultura", ela disse simplesmente. "O quê?" Ricardo abriu mais a porta. "Por favor, entre. Conte-me o que aconteceu." Na cozinha dele, com uma xícara de chá quente, Marina contou-lhe sobre a carta, sobre a venda do prédio, sobre o fato de não ter condições de alugar um imóvel no centro da cidade. Ricardo ouvia em silêncio e seu rosto expressava uma preocupação crescente. "A senhora verificou outros locais?" ele perguntou. "Sim, mas tudo é muito caro. Além disso, os clientes me conhecem daqui. A floricultura funciona aqui há mais de 20 anos. E quanto aos direitos do inquilino, não se pode contestar a venda?" Marina balançou a cabeça. O advogado disse que está tudo legal. O proprietário seguiu todas as formalidades legais. Ricardo levantou-se e começou a andar pela cozinha. Marina via que ele pensava intensamente, como se calculasse diferentes possibilidades. "Quanto tempo a senhora tem para encontrar um novo lugar?" ele perguntou. 2 meses. "Isso é viável", ele disse lentamente. "Conheço algumas pessoas que poderiam ajudar a encontrar um local adequado." Marina olhou para ele com gratidão, mas também com surpresa. "É muito gentil da sua parte, mas não posso permitir. Por favor, deixe-me ajudar." Ele a interrompeu suavemente. "Essa floricultura, esse trabalho é importante para a senhora. Eu vejo isso na maneira como fala sobre ela." Nos dias seguintes, Ricardo se envolveu na busca de uma forma que surpreendeu Marina. Ele ligava para diversas imobiliárias, verificava anúncios e até visitava pessoalmente potenciais imóveis. Fazia isso com tamanha eficácia e conhecimento do mercado que Marina começou a se perguntar como um consultor financeiro comum poderia ter contatos tão bons no setor imobiliário. "O senhor tem experiência nessa área?" ela perguntou um dia. "Um pouco", ele respondeu evasivamente. "No trabalho anterior, frequentemente me dedicava à análise do mercado imobiliário." Marina assentiu, mas no fundo sentia que aquilo não era a explicação completa. Ricardo parecia conhecer quase todos os corretores em Curitiba e seus telefonemas eram atendidos imediatamente, como se seu sobrenome significasse mais do que ele deixava transparecer. No entanto, a maior mudança foi como a relação deles se aprofundou diante da crise.
Marina, geralmente independente e desconfiada da ajuda masculina, descobriu que podia confiar em Ricardo. Ele não tentava assumir o controle nem impor suas soluções. Ele ouvia suas preocupações, respeitava suas decisões e oferecia apoio sem esperar nada em troca. "Por que o senhor está fazendo isso?" ela perguntou uma noite, enquanto estavam na floricultura depois do fechamento, examinando ofertas de imóveis. Ricardo levantou o olhar dos papéis. "Porque a senhora merece", ele disse simplesmente. "O trabalho que a senhora faz, a beleza que cria, isso tem valor. E não deveria desaparecer só porque para alguém é mais lucrativo construir outro prédio de escritórios." Suas palavras a tocaram profundamente. Ninguém antes havia expressado tão claramente a crença no valor de seu trabalho. Além disso, ele acrescentou com um sorriso: "Quem entregará as rosas para o seu cliente misterioso se a floricultura desaparecer?" Marina riu, mas sentiu uma pontada de culpa. A amizade deles havia sido construída em sua mentira e Ricardo fazia tanto por ela, sem saber a verdade. Ela se perguntava se era hora de confessar, mas cada vez que reunia coragem, algo a impedia. Talvez fosse o medo da reação dele. Talvez o temor de que a verdade destruísse algo bonito que havia crescido entre eles. Ou talvez ela simplesmente ainda não estivesse pronta para tanta abertura. Ela não sabia que, em 2 semanas, as coisas tomariam um rumo que a forçaria a escolher entre manter a mentira e proteger o que realmente significava para ela. A catástrofe chegou no pior momento possível. Marina passou a noite toda preparando arranjos especiais para a Páscoa, quando por volta das 5 da manhã foi acordada por gritos vindos da rua. Pela janela, ela viu nuvens de fumaça subindo acima de sua floricultura. O incêndio havia começado no apartamento acima da loja. A inquilina adormecera com um cigarro aceso e as chamas rapidamente se espalharam para o teto. Embora os bombeiros agissem rapidamente, a água usada para apagar o fogo destruiu grande parte de seus estoques. As flores que ela preparara com tanto cuidado para as festas agora jaziam em poças de água empoeirada. Parada em frente à loja destruída, Marina sentiu o mundo desmoronar em suas mãos. Ela não tinha seguro que cobrisse todas as perdas. Além disso, o proprietário do prédio decidiu acelerar o processo de despejo, alegando que eram necessários reparos imediatos. 2 semanas, disse-lhe o representante da construtora. "É tudo o que podemos dar à senhora." Ricardo apareceu na floricultura antes que Marina pudesse ligar para ele. Ele estava na soleira, olhando para os danos com uma expressão como se fosse sua própria dor. "Como o senhor soube?" ela perguntou, surpresa com a presença dele. "Moro perto. Ouvi as sirenes", ele respondeu, mas em sua voz havia algo mais do que apenas a preocupação de um vizinho. "A senhora pode salvar alguma coisa?" Juntos, eles vasculharam o caos molhado. A maioria das flores era irrecuperável, mas parte das ferramentas e vasos havia sobrevivido. Ricardo trabalhou em silêncio, ajudando-a a separar as coisas destruídas das que ainda poderiam ser usadas. "O que a senhora fará agora?" ele perguntou quando terminaram. Marina sentou-se em uma das cadeiras que haviam sido salvas e, pela primeira vez desde aquela manhã, permitiu-se chorar. "Não sei", ela confessou. "Talvez seja um sinal de que eu deveria desistir." "Não", disse Ricardo com tanta firmeza que ela levantou a cabeça. "É apenas um obstáculo, pode ser superado." "Como o senhor tem tanta certeza?" Ricardo hesitou, como se pesasse as palavras. "Porque já vi pessoas perderem tudo e se reerguerem. Às vezes, o que parece um fim é, na verdade, o começo de algo melhor." Suas palavras soavam como se falassem de uma experiência pessoal. "Tenho uma proposta", ele disse de repente. "Na minha casa há um grande jardim. Praticamente não o uso. A senhora pode transferir sua atividade para lá temporariamente?" Marina olhou para ele com incredulidade. "Não posso pedir isso ao senhor." "A senhora não está pedindo.
Eu estou propondo. Ricardo colocou a mão em seu ombro. Por favor, deixe-me ajudar. O que a senhora faz é importante para a cidade, para as pessoas, para mim. As últimas palavras ele proferiu mais baixo, mas Marina as ouviu. Nos olhos dele, ela viu algo que não esperava ver. Uma preocupação profunda que ia além da amizade comum. Naquela mesma tarde, Ricardo a levou ao seu jardim. Marina ficou surpresa com seu tamanho e condição. Atrás da casa, estendia-se um espaço que poderia abrigar uma verdadeira plantação. Havia estufas antigas que precisavam de reforma, mas que constituíam uma base ideal para o trabalho. Era o hobby da minha mãe, Ricardo explicou, percebendo a surpresa dela. Depois da morte dela, ninguém mais cuidou. Sua mãe era jardineira? Entre outras coisas, um tom de tristeza em sua voz. Ela adorava rosas. Cultivava variedades muito raras. Dizia que cada uma tinha sua alma, seu caráter. Marina caminhou pelo jardim, imaginando as possibilidades. Este lugar tem um potencial extraordinário, ela disse suavemente. Pode ser seu, se a senhora quiser. Os dias seguintes foram um turbilhão de preparativos. Ricardo se empenhou em ajudar com uma intensidade que surpreendia Marina. Ele providenciou a entrega de materiais para a reforma das estufas, ajudou a mover o equipamento que havia sido salvo e até trabalhou pessoalmente nos reparos. Seu conhecimento de jardinagem era impressionante. Ele entendia de sistemas de irrigação, controle de temperatura, composição do solo. Onde o senhor aprendeu tudo isso? Ela perguntou uma noite, enquanto eles consertavam o sistema de ventilação. Infância no campo. Ele respondeu brevemente, mas Marina teve a impressão de que não era toda a verdade. Trabalhando juntos, a relação deles se aprofundou naturalmente. Ricardo se mostrou não apenas prestativo, mas também extremamente intuitivo quanto às necessidades de Marina. Às vezes, ele lhe trazia chá antes que ela sentisse o cansaço. Outras vezes, assumia os trabalhos mais pesados, sem esperar um pedido. Por que o senhor faz tudo isso? Ela perguntou diretamente um dia. Ricardo parou de pintar a moldura da estufa e olhou para ela. Porque a senhora merece que seus sonhos se realizem, ele disse simplesmente. Mas de onde vem tanta certeza? Nós nos conhecemos há apenas algumas semanas. Às vezes, algumas semanas são suficientes para conhecer o coração de alguém. Ele respondeu, e então rapidamente voltou a pintar, como se tivesse percebido o peso de suas palavras. Marina sentiu um calor se espalhar em seu coração, mas ao mesmo tempo uma crescente sensação de culpa. Ricardo fazia tanto por ela, e ela ainda o enganava sobre as rosas. Toda vez que chegava de manhã com uma flor, fingindo ser uma encomenda de um cliente misterioso, sentia como a mentira se tornava cada vez mais pesada. Mas agora, que ela estava tão grata a ele, que a conexão deles estava se tornando tão importante, era ainda mais difícil confessar a verdade. O que ele pensaria dela? Ele entenderia por que ela o havia enganado? Não se sentiria manipulado quando o novo ponto de venda temporário no jardim estava quase pronto? Marina sabia que o momento da verdade se aproximava. Não apenas porque a relação deles merecia sinceridade, mas também porque algo na maneira como Ricardo a ajudava, em seu conhecimento do setor imobiliário e suas habilidades organizacionais, sugeria que ele também guardava segredos importantes. Ambos estavam em uma linha tênue entre quem realmente eram e quem fingiam ser. E ambos sentiam que esse equilíbrio não poderia durar para sempre. Maio trouxe uma transformação extraordinária. O jardim atrás da casa de Ricardo floresceu sob os cuidados de Marina, tornando-se um espaço cheio de cores e aromas que atraía a atenção de toda a vizinhança. A floricultura temporária funcionava melhor do que Marina ousara esperar. Clientes descobriam o novo lugar, e alguns diziam que as composições preparadas no jardim tinham algo de especial. Trabalhando juntos na criação daquele lugar em comum, Marina e Ricardo desenvolveram uma harmonia natural entre si.
Ela trouxe a visão artística e o profundo conhecimento sobre flores, enquanto ele, a organização prática e um surpreendente conhecimento de espécies raras de plantas. Como o senhor sabe sobre as rosas brancas damascenas? Perguntou Marina um dia, enquanto juntos planejavam um novo canteiro. Ricardo hesitou por um momento. Minha mãe as cultivava. Ele finalmente respondeu. Ela tinha uma coleção inteira de variedades históricas. Rosa gálica, rosa centifolia, cada uma tinha sua história, seu lugar no jardim. Deve ter sido um jardim extraordinário. Era. Ele concordou suavemente. Às vezes, penso que, se ela estivesse viva, me ajudaria a entender que é possível combinar negócios com paixão, sem perder a alma. Esta foi a declaração mais íntima que Ricardo já havia feito a ela. Marina sentiu que ele estava revelando um pedaço do mistério de seu passado. Nesse tempo, Marina começou a receber notícias que a preocupavam cada vez mais. E-mails de amigos do setor sobre alguém perguntando sobre ela nos círculos de negócios. Ligações da concorrência com ofertas de parceria que pareciam generosas demais para seu pequeno negócio. Algo está acontecendo no setor de floricultura? Ela perguntou a Ricardo uma noite, enquanto juntos verificavam o estado das mudas jovens. Por que a senhora pergunta? Ultimamente, muitas pessoas estão interessadas no meu trabalho. É estranho. Ricardo parou com o regador na mão. Talvez seu talento esteja simplesmente se espalhando, mas nos olhos dele, Marina viu algo que antes não havia percebido. Uma inquietação que parecia fora de lugar em resposta aos seus pequenos sucessos profissionais. O ponto de virada ocorreu durante os preparativos para o Festival de Flores de Curitiba. Marina decidiu inscrever sua composição no concurso principal, inspirada na história da família de Ricardo e de sua mãe. Seria uma instalação que combinava variedades históricas de rosas com técnicas modernas de arranjo. Eu gostaria que este trabalho fosse uma homenagem à sua mãe, Marina disse a Ricardo, mostrando-lhe seus esboços. Ricardo olhou longamente para os desenhos e seus olhos marejaram. É lindo, ele sussurrou. Ela com certeza ficaria encantada. Trabalhando na instalação, Marina notou que Ricardo possuía não apenas conhecimento teórico sobre plantas, mas também acesso a espécies extremamente raras. Quando ela mencionou a necessidade de uma variedade específica de rosa da Serra Gaúcha, essencial para sua composição, no dia seguinte, ela a encontrou em perfeito estado no jardim. Onde o senhor conseguiu isso? Ela perguntou surpresa. Um amigo colecionador, Ricardo respondeu, mas sua maneira de falar sugeria que não era toda a verdade. Uma semana antes do festival, enquanto Marina trabalhava no jardim nos preparativos finais, ouviu o som de um carro parando em frente à casa. Pela janela, ela viu um homem elegante em um terno caro saindo de uma limusine. Ricardo saiu para encontrá-lo e Marina, não querendo ouvir, permaneceu na estufa. No entanto, as vozes elevadas a alcançaram apesar de tudo. Chega, Ricardo. A empresa está à beira da falência. Precisamos de você agora, não daqui a um mês ou um ano. Eu já disse, Leonardo, não vou voltar. Você não entende a gravidade da situação. Não é um capricho. É a sobrevivência da empresa e de milhares de empregos. E eu não entendo que não quero mais fazer parte desse mundo. Desse mundo que te deu tudo. Desse mundo que financia seu pequeno hobby com flores. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Hobby com flores? Do que eles estavam falando? Não chame isso de hobby, Ricardo respondeu friamente. Este lugar significa mais para mim do que toda a nossa corporação. Por que você se apaixonou por essa florista? Acha que não sei sobre o seu pequeno idílio no jardim? O silêncio que se seguiu foi tão denso que Marina ouvia as batidas de seu próprio coração. Deixe a Marina fora disso, Ricardo finalmente disse. Marina, ela sabe quem você realmente é?
Ela sabe que foi você quem comprou o prédio da floricultura dela através da nossa empresa? Que foi você quem manipulou a vida dela por meses? O mundo de Marina parou. Ricardo comprou o prédio dela? Manipulou a vida dela? Tudo o que havia entre eles, amizade, carinho, ajuda, tudo era uma mentira. Ela não podia mais ouvir. Com as mãos trêmulas, ela saiu pela porta dos fundos do jardim, deixando para trás a instalação em que trabalhara com tanto amor, e o homem a quem havia confiado seu coração. Só em casa, sentada na escuridão de seu apartamento vazio, ela se permitiu chorar. Não apenas porque descobrira que Ricardo a estava enganando, mas também porque percebera o quão hipócrita ela mesma era. Ela também o enganara, escondendo a verdade sobre as rosas. Será que toda a relação deles havia sido construída sobre mentiras mútuas? Algo entre eles era verdadeiro? Na manhã seguinte, pela primeira vez em 7 meses, Marina não colocou uma rosa na porta da casa de Ricardo. Em vez disso, ela arrumou suas coisas mais necessárias e decidiu deixar Curitiba. Talvez fosse hora de parar de fingir que se podia fugir do passado e finalmente enfrentar o que a realidade lhe trazia de presente. Ricardo só descobriu a falta da rosa no final da manhã, quando saiu de casa preocupado com a barulhenta discussão com o irmão na noite anterior. Na soleira não havia nada. Pela primeira vez em 7 meses, a soleira estava vazia e o silêncio era mais alto do que quaisquer palavras. Ele correu para o jardim, esperando que Marina estivesse lá, como de costume, absorta nos preparativos para o festival. Mas as estufas estavam vazias e suas ferramentas haviam desaparecido. Restava apenas a instalação que ela criara com tanto amor, uma composição inacabada de rosas raras que seria uma homenagem à sua mãe. «Marina!» ele chamou, mas apenas o eco lhe respondeu no jardim vazio. Ele entendeu imediatamente. Ela devia ter ouvido a conversa com Leonardo, devia ter descoberto a verdade da pior maneira possível, por acaso, sem contexto, sem a possibilidade de explicação. Ele correu para o apartamento dela, mas encontrou apenas o proprietário, que o informou que Marina havia deixado o imóvel naquela mesma manhã, deixando apenas um breve bilhete de rescisão do contrato de aluguel. Nos dias seguintes, Ricardo a procurou por toda parte. Ele verificou todas as floriculturas de Curitiba, ligou para órgãos públicos, perguntou a amigos do setor. Mas Marina desapareceu, como se tivesse sumido no mapa. Leonardo vinha diariamente, exercendo uma pressão crescente. «Está vendo aonde sua fuga da realidade te leva?» Ele dizia impiedosamente. «Até essa mulher te abandonou quando descobriu quem você realmente é». «Não é assim», Ricardo respondia, mas no fundo do coração sentia uma crescente dúvida. «A empresa está perdendo clientes a cada dia. As ações estão caindo. Daqui a 1 mês, teremos que demitir o primeiro grupo de funcionários. E você está procurando uma florista que provavelmente estava te usando desde o início». «Ela não me usava», Ricardo protestou, mas as palavras do irmão o feriram profundamente. «Como pode ter tanta certeza? Talvez ela soubesse de você desde o começo? Talvez toda essa história das rosas fosse um jogo para se aproximar de você?» Essas sugestões atingiam os pontos mais dolorosos. Ricardo sempre temeu que as pessoas se interessassem por ele apenas por causa de sua fortuna. Marina era diferente? A relação deles era autêntica ou apenas um espetáculo bem encenado? Uma semana após o desaparecimento de Marina, Ricardo decidiu voltar a São Paulo. O jardim sem ela parecia vazio e sem sentido. Talvez Leonardo tivesse razão. Talvez fosse hora de parar de fugir da realidade e enfrentar suas responsabilidades. Mas antes de deixar Curitiba, ele decidiu terminar o que Marina havia começado: a instalação para o Festival de Flores. Ele trabalhou nela à noite, tentando adivinhar suas intenções, continuar sua visão. Era sua maneira de pedir desculpas,
mesmo que ela nunca visse. Enquanto isso, Marina chegou a Florianópolis, onde morava sua amiga Ana, a única pessoa que conhecia toda a história de seu relacionamento com Tiago e que podia entendê-la sem perguntas. Ana administrava um pequeno café perto do mar e ofereceu a Marina um refúgio temporário. Você fugiu, Ana constatou diretamente na primeira noite, enquanto estavam sentadas na praia, ouvindo o som das ondas. Fui enganada, respondeu Marina. Tudo era mentira. Tudo? Até o que você sentiu? Essa pergunta atingiu o cerne do problema. Marina podia enganar a si mesma sobre os motivos de Ricardo, mas não podia negar seu próprio coração. O que ela sentia na companhia dele, a paz, a compreensão, o sentimento crescente, isso era real. Mas se ele me enganou desde o começo, ela começou. E você? Ana a interrompeu. Você não mentiu para ele sobre as rosas? Marina permaneceu em silêncio por um longo tempo. Era diferente. Era? Ou talvez ambos se enganaram porque tinham medo da verdade sobre si mesmos? Nos dias seguintes, Marina trabalhou no café de Ana, tentando não pensar em Curitiba, no jardim, em Ricardo. Mas as flores estavam por toda parte, nos buquês nas mesas do café, nos jardins dos vizinhos, nas lojas pelas quais passava. Cada rosa a lembrava do que havia deixado para trás. Uma noite, enquanto lia os jornais locais, ela encontrou uma pequena nota sobre o Festival de Flores de Curitiba. Havia uma foto de uma instalação que lhe parecia familiar, muito familiar. Jovem artista jardineiro continua a obra de sua falecida colaboradora, dizia a legenda. Na foto via-se a composição finalizada, que ela havia começado antes de fugir. Ricardo não apenas não destruíra seu trabalho, mas o terminara mantendo sua visão original. Na descrição da instalação ela leu: o artista dedica esta obra à memória de sua mãe, Elisa Medeiros, conhecida colecionadora de rosas, e a florista contemporânea que lhe mostrou que a beleza pode conectar o passado ao futuro. Marina leu esse trecho várias vezes. Ricardo dedicou a instalação a ela e a sua mãe. Ele não escondeu sua participação, não apagou seu rastro do projeto. Pelo contrário, ele honrou seu trabalho, mesmo depois de ela o ter abandonado. O que você vai fazer? Perguntou Ana, vendo as lágrimas nos olhos da amiga. Não sei, Marina sussurrou. Mas acho que já sei o que não quero fazer. Não quero passar a vida inteira fugindo do que pode ser real. No dia seguinte, ela recebeu um telefonema que mudou tudo. Os organizadores de um festival de flores em Paris estavam lhe oferecendo um emprego fixo como designer floral principal em um prestigiado centro de jardinagem. Era uma chance para uma nova vida, longe das memórias dolorosas. Marina tinha uma semana para tomar uma decisão. Fugir ainda mais e começar uma nova realidade. Ou voltar e enfrentar o que havia deixado em Curitiba. Pela primeira vez desde que fugira, ela não sabia qual caminho escolher. Marina passou uma noite em claro, olhando para a oferta de Paris. O papel estava na mesa de cabeceira, lembrando-a de uma possibilidade com a qual sonhara um ano atrás. Uma posição de prestígio, um ambiente internacional, a chance de recomeçar tudo em um lugar onde ninguém conheceria sua história. Mas era isso que ela realmente queria? Fugir? De manhã, ela foi dar um longo passeio à beira-mar. Ana lhe dera espaço para pensar, sentindo que a amiga lutava com algo mais do que apenas um coração partido. As ondas quebravam na praia com um ritmo monótono, e Marina tentava organizar seus pensamentos. Ela se lembrou da avó que sempre dizia: minha filha, você pode fugir de pessoas, de lugares, mas não pode fugir de si mesma. Era isso que ela estava fazendo? Fugindo de si mesma? A verdade era que Ricardo a enganara. Mas a verdade também era que ela o enganara. Talvez não em tal escala, mas uma mentira é uma mentira, independentemente das intenções. Ao retornar ao café, encontrou Ana arrumando as flores nas mesas. Você decidiu?
Perguntou a amiga diretamente. Ana, vou te dizer algo e você me responda sinceramente. Você acha que sou uma covarde? Ana parou de arrumar as flores e olhou para ela seriamente. Não, acho que você está assustada e com razão. Esse homem se mostrou alguém completamente diferente do que você pensava. Mas talvez eu também seja alguém diferente do que eu pensava. Marina sentou-se à mesa. Por todos esses anos depois do Tiago, eu me dizia que não confiava em homens, que não valia a pena se abrir. E então Ricardo apareceu e eu confiei nele. Mas ao mesmo tempo eu mesma o estava enganando. Por quê? Porque eu tinha medo que a verdade destruísse o que estava crescendo entre nós. Marina riu amargamente. Irônico, não é? Eu tinha medo da verdade que poderia destruir a relação. Então, eu a destruí com uma mentira. Ana sentou-se em frente a ela. E talvez a verdade seja que ambos estavam com medo. Ele tinha medo de que você o amasse apenas pelo dinheiro. Você tinha medo de que ele a rejeitasse pelo passado. Então, ambos esconderam partes de si mesmos. Essa percepção foi como um golpe. Marina nunca havia pensado nisso dessa forma. Mas o que eu sentia por ele, ela começou. Era real, Ana completou. E eu suponho que o que ele sentia por você também era real. O resto é apenas medo. Naquela noite, Marina decidiu fazer algo que não fazia há uma semana. Ela voltou em pensamentos ao jardim atrás da casa de Ricardo, aos momentos passados trabalhando juntos, às conversas tranquilas com chá, a maneira como ele a olhava, quando ela pensava que ele não estava vendo. Será que tudo aquilo poderia ter sido encenado? Alguém pode fingir de forma tão convincente carinho, delicadeza, respeito? Não. Seu coração lhe dizia que o que havia entre eles tinha uma base real, mesmo que tivesse sido soterrada por mentiras. No dia seguinte, ela ligou para os organizadores em Paris. Poderia pedir mais tempo para decidir? Ela perguntou. Claro. Quanto tempo precisa? Uma semana, talvez 2. Quando desligou o telefone, Ana a olhou com um sorriso. Você está voltando para Curitiba? Ainda não sei, mas quero descobrir algo. O quê? Se tudo isso foi real, os sentimentos dele, os meus sentimentos. Se, em meio a todo esse caos de mentiras, havia algo que valia a pena salvar. Naquele mesmo dia, ela começou sua investigação. Ligou para amigos em Curitiba, perguntou sobre a empresa dos Medeiros, sobre a história do prédio de sua floricultura. Lentamente, a imagem da situação se formava. Ela soube que o prédio de fato havia sido comprado pela empresa de Ricardo, mas isso acontecera muito antes de se conhecerem. O plano de reforma também fora aprovado anteriormente. Ricardo não estava manipulando sua vida. Simplesmente o destino quis que seus caminhos se cruzassem no momento em que ela lutava com problemas para os quais ele, involuntariamente, havia contribuído. Ela também soube mais sobre o próprio Ricardo, sobre como, 1 ano atrás, ele havia renunciado à direção da empresa para a decepção da família e do mundo dos negócios, sobre como sua mãe, Elisa Medeiros, era uma conhecida cultivadora de rosas raras, que morrera em um acidente de carro 5 anos antes, sobre como a empresa, desde a morte dela, vinha enfrentando problemas e Ricardo se afastava cada vez mais dos negócios da família. A imagem que emergia era a de um homem que, assim como ela, tentava se encontrar além do que deveria ser segundo as expectativas dos outros. Um homem que, assim como ela, buscava autenticidade em um mundo cheio de aparências. Já sabe o que vai fazer? Perguntou Ana no 5º dia. Sim, respondeu Marina, mas primeiro preciso resolver uma questão. No dia seguinte, ela comprou a rosa vermelha mais bonita que pôde encontrar em Florianópolis. Envolveu-a em um papel delicado e sentou-se à mesa com uma folha em branco. Ela ponderou longamente sobre as palavras antes de escrever. Ricardo, fui eu quem deixou as rosas na sua porta todos esses meses. Não havia cliente misterioso.
Era minha maneira de transmitir algo bonito a alguém que eu não conhecia, mas em quem sentia uma solidão semelhante. Eu o enganei porque tinha medo da verdade, assim como você me enganou porque tinha medo de sua verdade. Talvez ambos mereçamos a chance de sermos nós mesmos sem mentiras. Marina. Naquele dia, ela enviou um pacote para Curitiba e no dia seguinte comprou uma passagem de volta. Era hora de parar de fugir e enfrentar o que poderia ser real entre eles. Ricardo estava sentado em seu escritório em São Paulo, olhando para os relatórios financeiros que deveria analisar. Os números se embaçavam diante de seus olhos. Há 3 semanas, ele tentava voltar à sua antiga vida, mas cada tarefa parecia desprovida de sentido. O apartamento de luxo, com vista para o centro de São Paulo, parecia uma gaiola de ouro. E as intermináveis reuniões de diretoria o lembravam do porquê. 1 ano antes, ele havia fugido daquele mundo. Leonardo estava satisfeito com o retorno do irmão, mas não cego ao seu estado mental. Você está horrível, disse-lhe diretamente um dia. Talvez devesse tirar férias. Viajar para o exterior? Não quero férias, respondeu Ricardo. Só quero esquecer dessa mulher, de tudo. Mas o esquecimento não vinha facilmente. Todos os dias, ao voltar para o apartamento, Ricardo instintivamente verificava se havia uma rosa na soleira. É claro que nunca havia. Em São Paulo não havia Marina, não havia jardim, não havia o milagre diário que por meses dava sentido aos seus dias. A empresa, de fato, estava em uma situação ruim. Vários investidores-chave haviam se retirado de projetos. As ações caíam sistematicamente. Ricardo assumia cada vez mais responsabilidades, tentando afogar no trabalho o que sentia no coração. Em uma sexta-feira, quando ficou no escritório até tarde, analisando a possibilidade de fusão com uma empresa estrangeira, a secretária lhe trouxe um pacote. Chegou hoje, remetente de Florianópolis, ela disse, colocando-o sobre a mesa. Ricardo olhou para o nome desconhecido do remetente, mas seu coração começou a disparar. A intuição lhe dizia que podia ser. Ele abriu o pacote com as mãos trêmulas. Dentro havia uma rosa vermelha, perfeitamente preservada apesar da viagem, e uma carta escrita com uma caligrafia familiar. Ele a leu uma vez, depois uma segunda vez, depois uma terceira. Cada palavra era como um golpe e um alívio ao mesmo tempo. Marina confessava a mentira, mas também o que havia acontecido entre eles. Ela reconhecia que ambos haviam agido por medo, ambos se enganaram mutuamente. Talvez ambos mereçamos a chance de sermos nós mesmos sem mentiras. Ricardo colocou a carta na mesa e olhou longamente para a rosa. Por 7 meses, ele pensou que fosse um gesto de um desconhecido. Por todas aquelas semanas, enquanto uma conexão se construía entre eles, ela era a autora do milagre diário que começava cada um de seus dias. Tudo de repente fez sentido. Porque ela sempre se apressava depois de deixar a flor. Porque ela entendia tanto de rosas. Porque seus olhos se iluminavam quando ele falava de sua mãe e do jardim dela. Marina era a pessoa que por meses lhe dera esperança, sem pedir nada em troca, e ele a perdera por seu medo da verdade. No dia seguinte, ele não foi ao escritório. Em vez disso, entrou no carro e dirigiu até Curitiba. A casa na rua 15 de Novembro estava vazia. Ele não morava nela há semanas. O jardim atrás da casa, que ainda há pouco florescia com vida e cores, agora parecia abandonado. Ricardo caminhou entre os canteiros, lembrando-se das horas passadas ali com Marina. O riso dela, quando conseguia salvar uma planta moribunda. A concentração dela, quando criava uma nova composição. A delicadeza dela, quando contava sobre a avó e o legado que herdara. Tudo aquilo era verdadeiro. O sentimento que crescia entre eles era autêntico, mesmo que construído sobre fundações de mentiras e omissões.
Mas será que já era tarde demais para a verdade? Em casa, ele encontrou mais uma mensagem, um telegram dos organizadores do Festival de Flores de Curitiba. A instalação que ele havia finalizado em homenagem a Marina e a sua mãe recebeu o prêmio principal. Havia perguntas sobre projetos futuros, propostas de colaboração, convites para exposições internacionais. Era uma ironia do destino. O trabalho, que nasceu de sua paixão em comum, fazia sucesso no momento em que seus autores estavam mais distantes um do outro. Naquela noite, Ricardo tomou uma decisão. Ele ligou para Leonardo. "Não vou voltar para São Paulo", ele disse diretamente. "Ricardo, o que você está fazendo? A empresa precisa... A empresa terá que se virar sem mim. Ou encontramos um investidor, ou encerramos este capítulo, mas não posso continuar vivendo uma vida que não é minha. E o que você pretende fazer?" Ricardo olhou para o jardim pela janela, para o lugar onde, pela primeira vez desde a morte de sua mãe, ele se sentira ele mesmo. "Pretendo continuar o que comecei com a Marina. Pretendo criar algo bonito. E se ela voltar, pretendo contar-lhe toda a verdade sobre mim. Sem medo, sem cálculos. E se ela não voltar, pelo menos saberei que parei de ter medo de ser eu mesmo." No dia seguinte, Ricardo começou a renovar o jardim. Não para mais ninguém, não na esperança do retorno de Marina, mas para si mesmo. Pela primeira vez em anos, ele estava fazendo algo que realmente queria fazer, sem se sentir obrigado a justificar suas escolhas. E todos os dias, ao sair de casa pela manhã, ele verificava a soleira. Não porque esperasse uma rosa, mas porque a esperança, mesmo a menor, lhe dava força para continuar. Ele não sabia que Marina já estava a caminho de Curitiba, lutando com suas próprias dúvidas e esperanças. Ele não sabia que em 2 dias seus mundos se encontrariam novamente, desta vez à luz da verdade, que poderia uni-los para sempre ou separá-los de vez. Marina voltou a Curitiba em uma manhã de segunda-feira, quando a cidade despertava para mais uma semana de trabalho. O trem chegou na estação pontualmente, mas ela permaneceu no vagão por um longo tempo, depois que todos haviam desembarcado. Era o momento da verdade. Ou ela enfrentaria o que havia deixado para trás, ou ficaria para sempre fugindo do passado. Ana lhe deu as chaves de seu pequeno apartamento no centro, que ela alugava quando estudava em Curitiba. "Caso precise de um lugar para pensar", ela disse na despedida. Agora, Marina estava grata por aquela possibilidade de um espaço neutro. O apartamento era modesto, mas limpo e localizado perto do centro histórico. No primeiro dia, Marina nem saiu. Ficou sentada à janela, tomando chá e pensando em como abordar Ricardo. Deveria ir direto para a casa dele? Ligar? E se ele já tivesse saído de Curitiba? No segundo dia, ela reuniu coragem e foi em direção à rua 15 de novembro. Seu coração batia rápido enquanto se aproximava da familiar casa com as venezianas verdes. Mas ao chegar, encontrou janelas vazias e portas fechadas. Ninguém respondeu à batida. Ela perguntou aos vizinhos, mas Dona Lúcia apenas deu de ombros. Ele viajou há alguns dias com bagagem, mas o jardim continua sendo cuidado por alguém. Talvez ele só tenha se mudado temporariamente? Marina foi para a parte de trás da casa e espiou pelo vão da cerca para o jardim deles. A instalação que ela havia começado a criar antes de fugir ainda estava lá, completa, bonita, exatamente como ela imaginara. Ricardo não apenas não a destruíra, mas a concluíra de acordo com sua visão. Entre as rosas, ela notou algo branco. Passando pela cerca, como fazia às vezes quando trabalhavam juntos, ela encontrou uma carta com seu nome no envelope. Suas mãos tremeram enquanto ela lia as palavras de Ricardo. Uma proposta de negócios, uma proposta pessoal, pedidos de desculpa e explicações. E no final, uma rosa na janela ainda espera seu retorno. Ela correu para casa e pela janela viu o que a fez lacrimejar.
Na janela da cozinha havia um novo vaso com uma única rosa fresca. Todos os dias, durante toda a semana de sua ausência, alguém trazia uma nova flor e a colocava no mesmo lugar onde ela costumava colocar as rosas que ele encontrava na soleira. No terceiro dia, ela tomou uma decisão. Se Ricardo estivesse em São Paulo, lá ela teria que encontrá-lo. Mas quando estava prestes a partir, recebeu um telefonema de Ana. Marina, um homem ligou. Apresentou-se como Ricardo. Encontrou meu número através de amigos em comum. Disse que está te procurando e que tem uma proposta que você não pode perder. Que proposta? O Festival de Flores de Curitiba durará a semana toda e não apenas um dia como de costume. E eles precisam de alguém para preparar uma exposição especial. Ricardo te propôs. Disse que, se você aceitar, ele estará esperando no jardim amanhã às 8 da manhã. Marina permaneceu em silêncio por um longo tempo. Marina, você está aí? Sim, estou. Sua voz tremia. Diga-me sinceramente, Ana, você acha que estou fazendo certo voltando para tudo isso? Acho que você está fazendo certo, dando uma chance à verdade. O importante é o que vocês farão com essa verdade. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Andou pelo apartamento tentando planejar o que diria quando o visse. Deveria ser cautelosa? Deveria dar uma chance às explicações? Era possível construir algo duradouro sobre fundamentos que inicialmente eram mentira? Por volta da meia-noite, ela percebeu que a pergunta mais importante era outra. Ela queria tentar. O que ela sentia por Ricardo era forte o suficiente para arriscar outra decepção. A resposta veio sozinha. Sim, ela queria tentar. Às 8 da manhã do dia seguinte, Marina estava em frente ao portão do jardim. Ouviu sons de trabalho, o tilintar de ferramentas, uma voz suave falando ao telefone. Por um momento, ela pensou em voltar, mas então lembrou-se das palavras da avó. Às vezes, os maiores covardes são aqueles que não dão uma chance ao amor. Ela abriu o portão. Ricardo estava ao lado da instalação floral que eles haviam criado juntos, falando ao telefone sobre alguns parâmetros de umidificação do solo em condições urbanas. Quando a viu, interrompeu a frase. Ligo de volta mais tarde, ele disse ao telefone sem tirar os olhos dela. Eles ficaram assim por um longo momento, olhando um para o outro através do espaço do jardim, que um dia fora o sonho compartilhado deles. Você voltou, disse Ricardo finalmente. Voltei, concordou Marina. Mas não para continuar de onde paramos, para começar de novo, se é que isso é possível. Tudo é possível, ele respondeu suavemente, se ambos quisermos. Marina se aproximou até o ponto onde o espaço entre eles terminava e começava o espaço que precisavam preencher com a verdade. Quem você realmente é, Ricardo? Na hora seguinte, ele lhe contou tudo, sobre a empresa, a pressão da família, a fuga para Curitiba, o porquê de ter escondido sua identidade, sobre sua mãe e o jardim dela, sobre como as rosas que Marina deixava se tornaram para ele um símbolo de que a beleza pode existir sem expectativas e cálculos. E agora? Ela perguntou quando ele terminou. Agora estou tentando criar algo novo. Uma empresa que combine tecnologia com natureza, um projeto que dê às pessoas a oportunidade de cultivar plantas em condições urbanas. E ele hesitou. Eu gostaria que você estivesse nisso comigo, como parceira nos negócios. E como a pessoa com quem eu gostaria de construir um futuro baseado na verdade. Marina sentiu algo em seu coração se afrouxar. O medo que ela carregava consigo há meses. Tenho uma condição, ela disse. Qual? Nada de mais segredos. Nada de mais mentiras. Se vamos fazer isso, faremos com sinceridade. De acordo, respondeu Ricardo sem hesitar. Mas você também precisa concordar com uma condição. Qual? Que você pare de fugir quando as coisas ficarem difíceis. Marina sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro em semanas.
De acordo. Nas semanas seguintes, o jardim atrás da casa de Ricardo transformou-se em um verdadeiro centro experimental. Marina e Ricardo trabalharam lado a lado, criando algo que era, ao mesmo tempo, um ateliê artístico, um laboratório científico e uma empresa social. De manhã, Ricardo ia para São Paulo, para reuniões com o Conselho Administrativo, apresentando os progressos do projeto Iniciativa Verde Urbana. À tarde, voltava para Curitiba, onde, junto com Marina, testavam novos métodos de cultivo de plantas em contêineres, experimentavam sistemas de irrigação e criavam protótipos de jardins verticais urbanos. "Não acredito que isso funciona", disse Marina em uma noite de junho, enquanto verificavam os resultados do último experimento com o cultivo de ervas em espaços com pouca luz. "E eu não acredito que o Conselho Administrativo comprou a ideia", respondeu Ricardo, examinando os relatórios financeiros. Leonardo afirma que pela primeira vez em anos vê um reaquecimento entre os investidores. A colaboração deles fluía naturalmente. Marina trouxe para o projeto a visão artística e o profundo conhecimento das necessidades das plantas. Ricardo forneceu o apoio logístico, os contatos comerciais e a capacidade de traduzir suas ideias para a linguagem dos negócios. Mas o mais importante era que eles estavam aprendendo um sobre o outro, sem segredos, sem omissões. "Às vezes me pergunto se tudo isso não é bom demais para ser verdade", confessou Marina uma noite, enquanto estavam sentados no jardim, planejando as próximas etapas do projeto. "Por que seria bom demais?", perguntou Ricardo. "Porque a vida inteira aprendi que, quando algo parece bom demais, geralmente esconde alguma armadilha." Ricardo largou os documentos e olhou para ela seriamente. "Marina, você realmente confia em mim?" Essa pergunta atingiu o cerne de suas preocupações. "Confio", ela respondeu após um momento de reflexão. "Mas às vezes, meu cérebro me lembra de todas as vezes anteriores em que confiar resultou em dor." "Entendo", ele disse suavemente. "Eu também sinto medo às vezes." "De quê?" "Que um dia você acorde e pense que tudo isso é demais. Muita pressão, muita responsabilidade, muito de mim em sua vida." Marina sentiu seu coração se apertar de ternura. Ela descobriu que Ricardo, apesar de sua autoconfiança nos negócios, era tão sensível quanto ela nas questões do coração. "Podemos fazer um acordo?", ela propôs. "Cada vez que um de nós começar a sentir medo, vamos contar ao outro. Não vamos carregar esses medos sozinhos." "É um bom plano", Ricardo concordou, e então acrescentou com um sorriso. "Mas podemos também concordar com mais uma coisa?" "Com o quê?" "Que vamos parar de chamar tudo isso de apenas projeto de negócios?" Marina sentiu um calor se espalhar por seu rosto. Por semanas, eles haviam equilibrado a fronteira entre a parceria profissional e algo mais profundo, mas nenhum dos dois ousara nomear. "E como você chamaria?", ela perguntou suavemente. "Construir algo juntos, não apenas uma empresa, uma vida." Naquela noite, pela primeira vez desde seu retorno a Curitiba, Marina não voltou ao apartamento alugado. Ficaram no jardim até tarde, conversando sobre o futuro, sobre sonhos, sobre como imaginavam a vida dali a 1 ano, dali a 5 anos. E quando chegou a hora de dormir, Ricardo a convidou para entrar em casa. "Não preciso", ela disse, mas em sua voz não havia convicção. "Eu sei que você não precisa", ele respondeu, "mas eu gostaria que você ficasse." Na quarta-feira, um dia importante chegou. A primeira apresentação oficial do projeto Iniciativa Verde Urbana perante todo o Conselho Administrativo da empresa dos Medeiros. Ricardo estava mais nervoso do que Marina jamais o vira. "E se não funcionar?", ele perguntou de manhã, preparando a apresentação pela 10ª vez. "Vai funcionar", ela respondeu com convicção. "E se não funcionar, inventaremos algo novo." "Como você tem tanta certeza?" "Porque acredito no que estamos criando e acredito em nós."
A apresentação ocorreu em um elegante edifício de escritórios em São Paulo. Marina, pela primeira vez, encontrou-se no mundo dos grandes negócios, mas não se sentiu intimidada. Ela tinha algo que faltava à maioria das pessoas naquela sala: uma verdadeira paixão pelo que estava falando. Eles mostraram protótipos em funcionamento de jardins urbanos, apresentaram cálculos econômicos, descreveram o impacto no desenvolvimento sustentável das cidades. Mas o momento mais importante foi quando Marina falou sobre a filosofia por trás de todo o projeto. Não se trata apenas de plantas, ela disse à sala cheia de pessoas de terno. Trata-se de reconectar as pessoas com a natureza, de criar lugares onde elas possam se afastar do barulho e da trivialidade do mundo para encontrar algo autêntico. Em toda a cidade, há pessoas que anseiam por verdadeira beleza, pela oportunidade de criar algo com as próprias mãos. Após a apresentação, seguiu-se um longo silêncio. Marina começou a se preocupar que havia exagerado na abordagem emocional. Mas então, uma das membros do conselho, uma senhora de cabelos grisalhos, começou a aplaudir. Trabalho nesta empresa há 20 anos, ela disse, e pela primeira vez ouço um projeto que tem alma. Na votação, o projeto foi aprovado com 11 votos a favor e uma abstenção. No caminho de volta para Curitiba, Ricardo e Marina sentaram-se em silêncio, ainda sem conseguir acreditar no que havia acontecido. Vamos fazer isso de verdade, disse Ricardo finalmente. Vamos, concordou Marina. Mas sabe o que é o melhor de tudo isso? O quê? Que faremos isso juntos. Quando chegaram em casa, o jardim os recebeu com o perfume das rosas em flor. Suas rosas, aquelas que plantaram juntos, que cultivaram em conjunto, que eram o símbolo de tudo o que havia crescido entre eles. Você se lembra da primeira rosa que me deixou? Perguntou Ricardo enquanto estavam no meio do jardim. Lembro de cada uma, respondeu Marina. Mas também lembro da primeira que você me deu. Qual? A chance de ser eu mesma, sem medo de não ser boa o suficiente. Ricardo se aproximou e pegou a mão dela na sua. E você me deu a chance de ser alguém que cria beleza em vez de apenas gerenciar dinheiro. Enquanto se beijavam, cercados pelo perfume das rosas e pela promessa de um futuro juntos, Marina sentiu que, pela primeira vez na vida, estava exatamente onde deveria estar. 3 meses depois, Curitiba vivia uma verdadeira revolução verde. O Jardim do Legado das Rosas, como foi oficialmente chamado, o centro resultante da união do Jardim de Ricardo com um novo local no centro da cidade, tornou-se um lugar sobre o qual toda a cidade falava. Marina observava com incredulidade as filas de pessoas esperando pelas oficinas de cultivo urbano. O que começara como um sonho de salvar uma pequena floricultura havia se transformado em um projeto que atraía a atenção de toda a Europa. Não acredito que a delegação de Amsterdã veio ver nossos jardins verticais, ela disse a Ricardo enquanto se preparavam para mais uma apresentação. E eu não acredito que as vagas para as oficinas estão esgotadas para os próximos 3 meses. Ele respondeu, examinando o calendário de reservas. O centro deles se tornou mais do que um negócio. Era um espaço educativo, social e terapêutico. As pessoas vinham não apenas pelas plantas, mas por um pouco de paz, uma conexão com a natureza, a oportunidade de criar algo com as próprias mãos. Um dos momentos mais importantes veio quando um professor de botânica da Universidade Federal do Paraná os visitou, oferecendo colaboração científica em pesquisas sobre o cultivo urbano. O trabalho de vocês é pioneiro em escala nacional, ele disse durante a reunião. Gostaríamos de documentar seus métodos e criar um programa de bolsas de estudo para jovens jardineiros. Marina sentiu uma onda de orgulho, mas também de responsabilidade. O que ela e Ricardo estavam criando ia muito além de suas intenções originais. Naquela mesma noite,
Sentaram-se em seu lugar favorito, em um banco no meio do jardim, cercados pelas plantas que haviam plantado juntos nos últimos meses. Às vezes, tenho a sensação de que estou sonhando, confessou Marina. Há um ano, eu era uma florista assustada, que estava prestes a perder sua pequena empresa. E eu era um herdeiro perdido, que fugia da responsabilidade, acrescentou Ricardo. Às vezes penso que aquelas rosas que você me deixava eram mais proféticas do que você imaginava. Em que sentido? Rosa não é apenas uma flor. Em latim, também significa rosa, a rosa da manhã. Símbolo de um novo começo, frescor, possibilidades. Marina sorriu ao ouvir essa interpretação. Minha avó dizia algo parecido, que as flores têm sua própria linguagem, mas às vezes dizem coisas que nós mesmos ainda não entendemos. E o que diziam aquelas primeiras rosas? Marina ponderou. Que vale a pena acreditar na beleza, mesmo quando você não sabe se alguém vai notá-la. Que pequenos gestos podem mudar tudo. Mudaram, disse Ricardo suavemente, pegando a mão dela. Mudaram tudo. Naquela noite, Ricardo mostrou-lhe algo que ela não havia visto antes. Um antigo diário de sua mãe, cheio de anotações sobre as rosas que ela cultivava. Encontrei-o ontem, enquanto organizava algumas coisas antigas, ele explicou, abrindo as páginas amareladas. Eu queria te mostrar porque acho que você vai entender. Marina leu trechos das anotações de Elisa Medeiros. Ela descrevia não apenas técnicas de cultivo, mas também a filosofia do trabalho com plantas. Toda rosa tem sua alma, ela escrevia. Nosso papel não é controlá-la, mas criar as condições para que ela possa florescer de acordo com sua natureza. Isso soa como a descrição do nosso projeto, Marina observou. Isso soa como a descrição de nós, respondeu Ricardo. Nas páginas seguintes do diário, Elisa descrevia seu relacionamento com o marido, pai de Ricardo. Ela falava sobre as dificuldades de conciliar a vida pessoal com os negócios, sobre a importância de encontrar um equilíbrio entre ambição e autenticidade. Às vezes, o maior risco é não arriscar de forma alguma, leu Marina em um dos trechos. O amor, assim como os jardins, precisa de coragem para crescer. Você acha que ela nos aprovaria? Perguntou Marina. Acho que ela ficaria encantada em saber que o jardim dela serve novamente ao amor. No dia seguinte, eles receberam um telefonema que mudou tudo. A Prefeitura de Curitiba oferecia-lhes um contrato de longo prazo para criar uma rede de jardins urbanos em toda a cidade. Era uma proposta que poderia tornar seu projeto um elemento permanente do espaço urbano. Isso significa que ficamos em Curitiba permanentemente, disse Ricardo após encerrar a ligação. Isso significa que nosso projeto deixa de ser um experimento e se torna realidade, respondeu Marina. E nós? O que isso significa para nós? Marina se aproximou dele e o abraçou. Significa que paramos de nos perguntar se o que há entre nós vai durar e começamos a planejar o futuro. Naquela noite, enquanto o sol se punha sobre Curitiba, Ricardo levou Marina ao lugar onde tudo começou, na soleira da casa, na rua 15 de Novembro, onde ela havia deixado a primeira rosa, onde se encontraram pela primeira vez, onde tomaram chá juntos pela primeira vez. Tenho algo para você, ele disse, tirando uma pequena caixa do bolso. Marina sentiu seu coração parar por um momento. Não é o que você está pensando, ele disse rapidamente, vendo a reação dela. Quer dizer, talvez um dia seja, mas por enquanto é algo diferente. Ela abriu a caixa e encontrou uma pequena broche dourado em forma de rosa. Encontrei nas coisas da mamãe, ele explicou. Eu queria que você o tivesse. Não como um símbolo de compromisso, mas como um símbolo de que você faz parte desta história, da nossa história. Marina prendeu o broche em sua blusa, bem perto do coração. E eu tenho algo para você, ela disse pegando em sua bolsa. Ela tirou uma chave. Para quê?
Para a casa, para a nossa casa, se você quiser. Ricardo olhou para a chave e depois para ela. Isso significa que parei de ter medo do futuro e que quero construí-lo com você. Enquanto se abraçavam na soleira da casa onde tudo começou, Marina pensou em todas as rosas que havia deixado ali durante aqueles meses. Cada uma delas era uma pequena promessa de que a beleza pode existir mesmo na incerteza. Agora, ela sabia que essas promessas se cumpriram. Um ano depois, Marina acordou na casa da rua 15 de novembro, onde agora moravam juntos. Ricardo já estava de pé, como sempre ao amanhecer, preparando café na cozinha. Mas desta vez não era estranho. Era a rotina deles, que havia crescido naturalmente nos últimos meses. "Bom dia", ela disse, abraçando-o por trás. "Bom dia", ele respondeu, virando-se em seus braços. Pronta para o grande dia. O grande dia. Hoje aconteceria a inauguração solene do primeiro Jardim do Legado das Rosas no Parque Barigui. Um projeto piloto que seria um modelo para futuras iniciativas em todo o Brasil. "Tão pronta quanto se pode estar para a realização de sonhos", ela respondeu com um sorriso. Pela janela, ela já via os primeiros grupos de pessoas seguindo em direção ao centro da cidade. A mídia anunciava o evento há semanas, mas Marina ainda não conseguia acreditar na escala do interesse. Quando saíram de casa, automaticamente direcionaram seus passos para o jardim particular deles, atrás da casa. Tornara-se seu santuário silencioso, um lugar onde todas as manhãs se encontravam para planejar o dia e simplesmente estar juntos. "Você se lembra de como era este lugar há um ano?", perguntou Marina, olhando para os canteiros floridos. "Lembro do vazio", respondeu Ricardo, "mas também lembro do primeiro dia em que você trabalhou aqui. Eu sabia então que este jardim só viveria quando você estivesse nele. E eu sabia que havia encontrado alguém que entende que jardins não são apenas plantas, são sonhos que crescem." A cerimônia no Parque Barigui superou suas expectativas mais ousadas. O prefeito da cidade, representantes de empresas parceiras, jornalistas, mas acima de tudo, os curitibanos comuns, que vieram ver o que era esse novo tipo de espaço urbano. Marina abriu o evento com um breve discurso. "Há um ano, eu era uma florista comum, com medo de perder minha pequena empresa", ela começou de pé, em frente ao microfone. "Hoje, estamos todos aqui para celebrar algo que nasceu da crença de que a beleza tem o poder de unir as pessoas." Ela falou sobre a filosofia por trás do projeto, sobre como os jardins urbanos podem ser espaços não apenas botânicos, mas também sociais e terapêuticos. "Esses jardins não são apenas lugares onde crescem plantas", ela disse. "São lugares onde podem crescer comunidades, relacionamentos, esperança." Quando ela terminou, houve uma longa salva de aplausos. Mas o momento mais importante foi o que se seguiu. As pessoas correram para explorar o jardim, tocar as plantas, fazer perguntas, rir com as crianças correndo entre os canteiros. Ricardo estava de lado, observando Marina enquanto ela guiava os primeiros visitantes. Ela parecia estar em seu elemento, apaixonada, paciente, irradiando alegria enquanto explicava como cuidar de cada espécie. "Orgulhoso dela?", perguntou-lhe alguém de lado. Ricardo se virou e viu Leonardo, que viera de São Paulo para a cerimônia. "Muito", respondeu sem hesitar. "A empresa está orgulhosa dela", acrescentou Leonardo. "Nossas ações subiram 20% desde que iniciamos o programa Iniciativa Verde Urbana. O Conselho Administrativo a chama de o melhor investimento da década. E eu a chamo de a melhor coisa que me aconteceu na vida", respondeu Ricardo, sem tirar os olhos de Marina. Leonardo assentiu com um sorriso. "Sabe de uma coisa, Ricardo? A mamãe teria orgulho de você." Essas palavras tocaram Ricardo profundamente. Por anos,
Ele sentiu que não correspondia às expectativas da família, que seus sonhos de algo diferente de uma carreira puramente comercial eram imaturos. Agora, pela primeira vez, ele ouvia do irmão a confirmação de que talvez tivesse encontrado o caminho certo. No final da tarde, quando os últimos convidados partiram, Marina e Ricardo ficaram sozinhos no jardim. Sentaram-se no banco no centro da composição, cercados pelo perfume das rosas que a mãe de Ricardo plantara. "Você acha que ela vê tudo isso?" perguntou Marina, olhando para as rosas. "Sei que ela vê", respondeu Ricardo. "E sei que ela está feliz. Como sabe?" Ricardo levantou-se e foi até um dos canteiros. Ali, entre as rosas que conhecia desde a infância, florescia uma nova variedade, aquela que Marina havia trazido de sua antiga floricultura. A velha herança e a nova esperança cresciam juntas, criando algo belo e único. "Porque essas rosas florescem juntas", ele disse. "O passado e o futuro, o que foi e o que pode ser." Quando o sol começou a se pôr, Marina se lembrou de algo. "Fui perguntada hoje por um jornalista se planejamos expandir o projeto para o exterior", ela disse. "E o que você respondeu?" "Que primeiro queremos fazer bem aqui, mas que sonhamos que um dia pessoas ao redor do mundo possam ter acesso a um espaço verde assim. Isso soa como um plano para os próximos 10 anos, observou Ricardo. "Ou talvez para a vida inteira", acrescentou Marina, pegando a mão dele. "A vida inteira é muito tempo. Você tem certeza de que quer passá-la com alguém como eu?" Marina riu. "E como você é? Um teimoso herdeiro de uma empresa que abandonou tudo por amor às flores?" "Não", ela respondeu, beijando-o delicadamente. "Você é alguém que me mostrou que se pode construir sonhos com outra pessoa, alguém que acredita na mesma coisa que eu, que a beleza pode mudar o mundo." Quando voltaram para casa à noite, passaram pelo seu primeiro local de encontro. A soleira da casa na Rua 15 de Novembro, onde tudo começou. Lá na janela, a rosa ainda estava no vaso. Mas desta vez, não era uma rosa deixada por um desconhecido ou um conhecido. Era uma rosa que naquela manhã eles haviam cortado juntos de seu jardim e colocado ali como um símbolo de que algumas tradições valem a pena ser continuadas, mesmo que assumam uma nova forma. "Vamos continuar fazendo isso?" perguntou Marina. "Deixando rosas? Enquanto lembrarmos por que fazemos isso", respondeu Ricardo. "E por que fazemos isso? Para lembrar que pequenos gestos podem mudar uma vida inteira, que a beleza sempre encontrará uma maneira de alcançar aqueles que precisam dela e que, às vezes, as melhores coisas começam com uma rosa deixada para um desconhecido." Quando adormeceu nos braços de Ricardo naquela noite, Marina pensou na jornada que haviam percorrido. Da primeira rosa deixada na soleira, passando pela crise e pela separação, até o lugar onde se encontravam agora. Não era uma vida sem desafios, mas era uma vida cheia de sentido, de sonhos compartilhados e de um amor que crescia a cada dia como o mais belo jardim. Lá fora, a noite curitibana guardava milhares de histórias. Mas a história deles, a história de Marina e Ricardo, de flores e amor, de pequenos gestos e grandes sonhos, era uma das mais belas que esta cidade jamais vira. E no dia seguinte, como todos os dias do último ano, na janela da Rua 15 de Novembro, apareceu uma rosa fresca. Símbolo de que algumas coisas valem a pena ser continuadas infinitamente. Tenho sincera esperança de que a história de hoje tenha te agradado. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe seu like e escreva nos comentários o que você achou. Até o próximo vídeo.